completará, Deus completará em Cristo Jesus cada uma das vossas, a palavra aqui, cada um dos objetos que você precisa usar na sua casa, literalmente. Tudo que você precisar de objeto que envolve uma compra, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Até o barbeador para você fazer uma barba bonita. Aquele pedaço de pizza, aquela pizza que você não tem dinheiro no domingo, Deus vai suprir também. Como Deus já fez comigo uma vez. Deus faz isso, irmãos, uma vez que você é fiel com Ele, amém? Está aqui, ó, Ele vai suprir em glória. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, amém? Nós vamos fazer isso enquanto cantamos, amém? Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar uma música nova para a igreja, mas eu quero que antes que os irmãos comecem a dizimar, que vocês cantem apenas o refrão, para quando cantarmos vocês cantarem forte, adorando o nosso Deus. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando está. Mais uma vez, pois só Tu és. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos aqui quando estamos. Mais uma vez. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se... Vamos de novo, nossas forças irão se renovar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que renova as suas forças todos os dias. Vamos declarar a Ele: pois só Tu és o eterno Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças se renovar
renovar-se. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Se esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando estamos fracos. Aplauda o Senhor Jesus, que te faz forte nessa manhã. Senhor, é com gratidão que nós entregamos diante de Ti a nossa oferta e pedimos que o Senhor a receba como aroma suave de cheiro agradável. Que seja feito, ó Deus, de todo o nosso coração, e que honre o Teu nome, que glorifique ao Senhor, porque o Senhor é digno da nossa gratidão sempre e da nossa expressão de adoração, que entrega não apenas, ó Deus, os nossos dízimos, ofertas, mas que entrega todo o coração na Tua presença. Que seja assim no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós queremos conhecer quem nos visita. Você não precisa se assentar. Peguei vocês agora. Não precisa se assentar. Ó a força, irmão, do hábito, não é? Nós queremos conhecer aqueles que nos visitam. Dá um sinal com a sua mão assim. Aqui à minha direita, à minha esquerda. Alguns irmãos, fica com a sua mão. Isso, nosso irmão lá no fundo, ó, os irmãos diáconos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela... Aqui também. Aqui à minha direita, ó, irmãos. Aqui, exatamente, Orlando. Mais alguém que a gente não tenha visto? Lá no fundo? Não? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus os abençoe muitíssimo nesta manhã. Que este lugar seja um lugar de esperança para o coração de vocês. E que aquilo que Deus fizer hoje seja para louvor da glória dEle. Convidar as crianças todas aqui para frente. As crianças podem vir. Queria pedir que você que está no seu lugar permaneça com a sua mão erguida agora para abençoar a vida das nossas crianças. Estende as mãos e abençoe a vida dos filhos da aliança. Todos nós temos responsabilidades com as nossas crianças aqui. A responsabilidade primária é dos pais. Mas a igreja, a comunidade tem uma responsabilidade com as crianças também. De ensinar-lhes e ajudar os pais a ensiná-las no caminho que elas devem andar. Então estende as mãos aqui para frente e abençoa as crianças nesse momento. Pai de amor, obrigado por cada um desses pequeninos que estão aqui à frente. Eu peço a Deus a Tua bênção sobre cada um deles em nome de Jesus. Que o ensino que lhes será agora, ó Deus, proposto lá embaixo, seja, ó Deus, para edificação, para o fortalecimento, seja, ó Deus, para que eles aprendam a andar nos Teus caminhos e jamais se desviem deles. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre as famílias que estão representadas aqui, sobre os pais. Pedimos, ó Deus, que aqueles lares que estão vivendo tempos de dificuldade, que estão vivendo tempos, ó Deus, de desarmonia, sejam alcançados agora em nome de Jesus. Que não haja uma casa aqui, Senhor, que esteja, ó Deus, fadada ao fracasso. Que todos os lares representados agora sejam acolhidos, socorridos pelo Senhor. Que nenhuma ruína se instale, mas que haja esperança por causa de Jesus. Que essa bênção seja sobre essas crianças e sobre as suas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe as crianças. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós acabamos de declarar que o nosso eterno Deus está conosco. E Ele é grande. Você pode dizer dos feitos dEle na sua vida. Vamos declarar isso.
água em vinho tornou, os olhos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, dentro da noite brilhou, das cinzas fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nós vamos declarar agora: se Deus está conosco, se Deus está contigo, nada pode te deter. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, você vai dizer assim agora, ó. Se Deus está contigo, quem pode te deter? Se Deus está contigo, não há o que temer. Se Deus está contigo, quem pode te deter? Se Deus... Você pode falar pro seu irmão? Fala aí, ó. Se Deus está contigo, quem pode te deter? Se Deus está contigo, não há o que temer. Se Deus está contigo, quem pode te deter? Se Deus está contigo, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Amém. Diante desse Deus que é poderoso, que é grande, que você possa se render nessa manhã. Se renda completamente na presença do Senhor.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, eu me rendo ao aos teus braços, onde eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus, Jesus. Eis aqui,
dizer: Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Meu irmão, se você tem alguma necessidade, você quer apresentar essa necessidade diante do Senhor, esse é o momento. Essa é a hora para nós buscarmos a face do Senhor, enquanto se pode achar. O culto é lugar de oração. O culto é um lugar onde nós buscamos a face do Senhor e temos a ajuda uns dos outros para isso. Se você tem algum problema e esteja vivendo esse problema de uma maneira a te inquietar, de modo que você está nessa manhã preocupado, angustiado, essa é a hora de você entregar isso aos pés da cruz e confiar, permitindo que o Senhor esteja cuidando de você. Quero convidar os presbíteros que estão presentes, quero convidar os líderes de célula presentes para que venham aqui para nos ajudar nessa intercessão rapidamente. E se você tem algum problema de enfermidade, você está vivendo alguma dificuldade com alguma doença de enfermidade na sua vida ou na sua família, eu peço que você venha primeiro e fique aqui bem próximo ao púlpito. Você que está com algum problema de enfermidade com você ou na sua família, venha primeiro, se coloque mais próximo aqui. Vocês vão receber unção com óleo. Mas se você tem qualquer outra necessidade agora, seja de natureza familiar, profissional, financeira, você é convidado também a vir aqui à frente para esse momento de oração. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, diz a palavra do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, porque tu escutas a minha oração. Eu te invoco, ó Deus, porque o Senhor não desdenha das nossas preces. Deus não zomba da nossa intercessão. Não há nada simples demais, não há nada grande demais. O Senhor pode fazer, o Senhor quer fazer. Então ore, busque a face do Senhor agora, em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Encontre refúgio no Senhor nesta manhã, meu irmão. Pai, nós estamos em intercessão agora uns pelos outros. E nós queremos interceder pela vida, Senhor, desse povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Deus, não há nada difícil para o Senhor, não há nada difícil para o Senhor. Tu és Deus que restaura, o Senhor é Deus que levanta, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que faz nova todas as coisas. E nesta manhã, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito
vá visitando, Senhor, cada vida aqui em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa restaurar casamentos neste lugar, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, relacionamentos familiares, que o Senhor possa restaurar a vida física, que essa enfermidade ceda lugar à cura que há em Jesus. Oh Espírito de Deus, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito esteja visitando, Senhor, nesta manhã o Teu povo em oração aqui, Senhor, porque nós cremos que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E nós oramos, ó Deus, suplicando que o Senhor tome nas Tuas mãos cada necessidade aqui, cada necessidade, Senhor, cada aflição do coração, porque muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas o livra. Senhor, nós pedimos que haja livramentos nesta manhã das aflições, que haja paz no coração, que haja quietude, que haja tranquilidade na alma desse Teu servo, dessa Tua serva. São filhos e filhas amadas do Senhor, que recebem agora, Senhor, o Teu abraço, a segurança de pertencerem a Jesus, de não estarem sozinhos na caminhada. Toma nas Tuas mãos o futuro, Senhor, o futuro desse jovem que questiona em relação ao que será amanhã. Senhor, a Tua palavra diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Deus, tira a ansiedade do coração desse jovem, tira a ansiedade, que ele confie no Senhor, o Deus que cuida da nossa vida, da nossa história, o Deus que tem as rédeas da situação. Senhor, nós pedimos esta bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Chega as suas mãos na presença de Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você pode dar uma boa palavra para o seu irmão? A palavra de Deus em Provérbios diz assim, que a boa palavra alegra e fortalece o coração. As más notícias inquietam, mas a boa palavra alegra. Você pode dizer uma boa palavra para o teu irmão? Tem algum verso na sua Bíblia que você pode citar para o seu irmão? Algum versículo da palavra que você tem guardado no teu coração? Amém. E assim você pode se assentar com a boa palavra de Deus para a sua vida. Quantos irmãos que estão aqui nessa manhã frequentam a tarde da esperança às quintas-feiras? Amém. Tem alguns irmãos que estão aqui que frequentam. Você, na saída do culto, pode pegar um desses convites que está com a nossa irmã Meire. A Meire está com esses convites, então você deve procurar a Meire, tá bom? A Meire vai ficar à porta com os nossos convites da tarde da esperança. Nós temos convites especiais para esse mês de junho, porque nós falaremos sobre 5 temas especiais, e eu gostaria de desafiar você a trazer pessoas pontuais para cada um desses temas. Por exemplo, no dia 1º, que é a próxima quinta-feira, nós falaremos sobre relacionamentos de amizade. Então, eu gostaria que você trouxesse um amigo para cá.
você que frequenta a Tarde da Esperança não viesse só. Ou você que deseja vir durante esse mês de junho, não viesse só. Trouxesse um amigo junto com você. Na quinta-feira seguinte, dia 8, nós teremos o tema relacionamentos familiares. É o dia de você trazer um familiar junto com você para a Tarde da Esperança. No dia seguinte, dia 12, que é a próxima quinta, relacionamentos da vizinhança. É o dia de você trazer um vizinho para cá. Aí na outra quinta-feira, relacionamentos no trabalho. É o dia de você trazer um colega de trabalho para cá também. Dá um jeito. Pastor, 3 horas da tarde, muda o horário de almoço. Venham para esse dia, eu tenho certeza que o Senhor está nos conduzindo nisso. E por fim, nós estaremos encerrando no dia 29 com o tema restauração dos relacionamentos feridos, porque provavelmente alguns de nós estejamos com relacionamentos feridos em algumas dessas áreas. Então venha e traga alguém. Se você quer pegar um desses convites para convidar uma pessoa, procura a Meire no final do culto, tá bom? Lembrando também, irmãos, que a nossa semana de oração será não nesta, na outra semana, e nós precisamos muito nos reunirmos para orar. A igreja só prevalece quando ela ora. Não existe outra maneira da igreja subsistir diante de todas as lutas que ela enfrenta, senão por meio da oração. De segunda a sexta, do dia 5 ao dia 9, é isso mesmo? É isso mesmo? Do dia 5 ao dia 9, das 7h30 às 8h30 da manhã, nós estamos reunidos aqui para buscar a face do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Hoje nós estamos encerrando a série Unidade na Família. Esta série foi planejada por duas razões, 2 propósitos. O primeiro é que o nosso tema geral do ano é Cristo cura. E a palavra cura é um acróstico. O C de comunhão nós trabalhamos no primeiro trimestre do ano. Tivemos uma série falando sobre comunhão com Deus. Nesse segundo trimestre nós estamos falando sobre o tema unidade. O U de cura é o de unidade. Unidade entre nós. E resolvemos trabalhar a unidade na família. Esse é o primeiro propósito. Lembrarmos que esse é o nosso tema geral. Cura, comunhão com Deus e unidade uns com os outros. O segundo propósito é que nós estamos nos aproximando do Congresso de Família dos dias 15 a 18. De quinta a sexta-feira. Você tem aí no seu boletim já bem anunciado, já tem sido falado a respeito. Quando você chega na igreja, nós temos ali um banner novo que está anunciando o nosso Congresso de Família. Presença do pastor Ademar de Campos no louvor e também na palavra. Presença da Damares, que é assessora do deputado Magno Malta. Senador? Senador Magno Malta, que já esteve aqui e ela estará novamente. Ela tem anunciado uma palavra de alerta às famílias. Ela vai estar palestrando também nesses dias. E a presença do pastor André Silveira, que é capelão da Universidade Sesumar, que tem um testemunho abençoador. Além da Missão Vida, que fará uma participação especial, aquela missão de Anápolis que trabalha com adultos de rua. E essa série, ela antecipa o nosso congresso, nos prepara para o Congresso de Família. Na primeira semana, nós ouvimos a história de Absalão e o poder do ressentimento. Na segunda semana, a história de Ana e princípios práticos sobre o amor. Na semana passada, ouvimos sobre o tema, a história do primeiro casal e as consequências da desobediência. E hoje, eu gostaria de utilizar o capítulo 1 de Mateus, do verso 1 a 17, para nós refletirmos sobre a história da redenção e a minha família. A história da redenção e a minha família. Observe comigo aí a leitura da palavra de Deus que diz assim:
livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio em Babilônia. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o desterro para a Babilônia, 14. E desde o desterro da Babilônia até Cristo, 14. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude agora. É tudo que nós precisamos. Não somos suficientes, nunca fomos, nunca seremos, jamais teremos a pretensão de ser. Precisamos, ó Deus, da graça, da ajuda, do auxílio do Teu Espírito. Esse é um trabalho incomum, Senhor. Pregar a Tua palavra. É feito por pessoas comuns. E só se o Teu Espírito nos abençoar, nós podemos ter, ó Deus, algum êxito nesse trabalho. Então nós dependemos e recorremos ao Teu Santo Espírito para nos ajudar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Uma das dificuldades que nós encontramos quando vamos ler a Bíblia é encontrarmos genealogias no caminho. Geralmente a gente pula a genealogia, principalmente se ela for uma genealogia muito longa. Nós achamos que genealogias não têm razão de estar ali. Ou se tem, é uma razão secundária, periférica. O Novo Testamento começa com a genealogia. Primeiro capítulo de Mateus, os primeiros 17 versículos, nós temos a genealogia de Jesus. Nós temos a genealogia de Jesus em Lucas também. Só que Lucas coloca a genealogia de Jesus já lá no capítulo 3. Interessante é que Mateus resolve iniciar o Evangelho, e por ser o primeiro Evangelho do Novo Testamento, nós temos o início, então, de todo o Novo Testamento com a genealogia. A genealogia de Jesus. Genealogias eram muito importantes para o judeu. Por exemplo, quando o povo volta da Babilônia, a Bíblia diz em Neemias capítulo 7, verso 5, que haviam livros genealógicos, onde estavam lá os registros das famílias que haviam voltado da Babilônia. Haviam livros genealógicos que registravam também a linhagem das pessoas, principalmente dos sacerdotes. Quando o povo, isso está em Esdras, quando o povo volta da Babilônia, e eles precisam novamente estabelecer, instaurar o culto em Israel,
as pessoas não sabem mais quem são aqueles que estão na linhagem dos sacerdotes. E só aqueles que estavam na linhagem de Arão poderiam oficiar como sacerdotes na presença de Deus. Lá em Esdras, capítulo 6, salvo engano, depois a gente pode dizer precisamente, a Bíblia diz que 3 homens vão procurar nos livros genealógicos se o nome deles estavam lá, na linhagem do sacerdócio. Porque eles estavam pleiteando ser sacerdotes. Aí eles procuraram nos livros genealógicos e não encontraram os seus nomes, e a Bíblia diz claramente que eles foram considerados inaptos para servir no sacerdócio. As genealogias não eram sem propósito. As genealogias tinham razão de ser. As genealogias estavam ali como uma história. A pessoa não era simplesmente fruto do momento. Ela era fruto de todo um histórico que ela carregava. E quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós encontramos, por exemplo, que Jesus tem uma raiz que sustenta. A Bíblia diz que Jesus era filho de Abraão, e é assim que começa a genealogia. Ele era filho de Abraão, ou melhor, era filho de Davi, filho de Abraão. Está dizendo que as raízes que davam sustentação, aquele tronco da árvore genealógica de Jesus, era o pai Abraão, pai da fé, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Estava dizendo que Jesus era descendente de um ascendente maior que era Abraão, da onde descenderia o Messias, e ele vinha também como descendente de Davi, da onde descenderia o rei de Israel. Jesus, na visão de Mateus, e na nossa visão, é o rei messiânico que viria para reinar. Reinar como Senhor de tudo. A genealogia também tem um movimento muito curioso, se você prestar atenção. Alguém sugeriu que a genealogia de Jesus é um N, mais ou menos um N, onde de Abraão até Davi nós temos um clímax, uma crescente. Vai de Abraão até Davi. Depois de Davi até o cativeiro babilônico, uma descendente, um declínio total, porque Davi foi o maior dos reis de Israel. Israel teve o seu florescimento maior quando Davi foi rei. Mas o desterro da Babilônia, o cativeiro babilônico, foi o lugar mais baixo que o povo de Israel viveu, a ponto de pensar que tudo havia se acabado, que não haveria mais razão de ser nação, a identidade do povo de Israel havia se extinguido. Aí a Bíblia diz que uma nova crescente acontece, que vai do cativeiro babilônico até Cristo. Mas Cristo não é simplesmente o lugar mais alto da nação de Israel, não. Para Paulo, Cristo é a plenitude dos tempos. Para Paulo, Cristo é o apogeu da história. Para Paulo, Cristo é o clímax maior da história da humanidade, porque vai do nada, que é o cativeiro babilônico, até Cristo, o lugar, o ponto mais alto da história. Esse movimento também é interessante. Mas mais interessante do que esses detalhes é que a genealogia de Jesus é uma genealogia singular. É uma genealogia muito particular. Ela não é uma genealogia exaustiva, é seletiva. Nós percebemos até quando vamos ler sobre os reis, que alguns reis que estão na linhagem são pulados, eles são suprimidos e vêm para um outro rei. Talvez porque a ideia aqui de Mateus era selecionar algumas pessoas muito importantes da genealogia de Jesus. E se você olhar para a genealogia, você vai ver que elas tinham uma razão, e essa razão era determinar a pureza da linhagem de uma pessoa. A pureza da linhagem. As pessoas gostavam de ver o seu heredograma, que é a árvore genealógica, e dizerem assim, olha aqui, na minha árvore genealógica, não tem nada que comprometa a minha linhagem.
Eu citei o texto de Esdras. Por que que aquela genealogia, ou os livros genealógicos estavam lá? Para dizer que aquela pessoa era puramente descendente de Arão e ela podia oficiar como sacerdote. E quando o nome dela não estava lá, ela era considerada inapta. Por que que os judeus tinham uma resistência enorme com os samaritanos? Porque os samaritanos, embora fossem judeus, eles haviam miscigenado a raça. Eles haviam se casado, unido, tido filhos com pessoas que não eram de Israel, que não eram judeus. E aí os judeus que se consideravam puros, olhavam para os samaritanos e acordavam de manhã e agradeciam a Deus por não terem nascido escravo, nem mulher e nem samaritano. É verdade. O bom fariseu, porque acreditava na sua linhagem pura, ele erguia as mãos de manhã e dizia: Senhor, eu te agradeço por não ter nascido escravo. Embora o povo de Israel sempre viveu sob escravidão. Por não ter nascido mulher e por não ter nascido samaritano. Aí a gente olha para a linhagem de Jesus e algumas coisas nos vêm à mente e eu queria que você observasse comigo. Na genealogia de Jesus nós temos 4 mulheres. A primeira delas é Tamar. Não é a Tamar, irmã de Davi, preste atenção. É uma outra Tamar. E a Bíblia diz que essa Tamar forma um casal, não é? Quem que é o casal de Tamar? Quem que é o companheiro de Tamar? Você está com a sua Bíblia aberta? Quem é? Judá. Quem é esse Judá? Esse Judá é o filho de Jacó. Uma das 12 tribos. Você já cantou aquele... Tem um cântico antigo. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e... Ele é a rocha da nossa vitória. E aí vai. Ele é o leão da tribo de Judá. É esse Judá aqui. Aí você diz assim, nossa, que legal, né? Casal bonito, Judá e Tamar. Não forma um nome até interessante, Judá e Tamar? Bonito. Se você não fosse até o capítulo 38 de Gênesis e descobrisse que Judá era o sogro de Tamar. Tamar era a nora. Tamar havia se casado com o filho de Judá. E o filho de Judá havia morrido. E Judá deu um outro filho para Tamar, que morreu. Aí ele tinha um terceiro filho, e ele disse assim, mas esse filho ainda é pequeno, Tamar, então você vai para casa e aguarda, porque havia uma lei, deixa eu explicar isso, havia uma lei em Israel que era a lei do levirato, levir cunhado. A lei do levirato era assim, se uma mulher se casasse com um homem, e o homem morresse sem deixar descendência, ela tinha direito de se casar com o cunhado, para suscitar descendência ao falecido. Os dois morrem. Aí o Judá pensou, meu Deus, essa mulher mata todo filho meu. E esse ainda é pequeno. Ele vai e diz assim, deixa esse menino crescer. Quando ele crescer, eu te dou ele como esposo. E ela vai para casa e fica na casa do seu pai. E os anos passam. O rapaz cresce. E nada de Judá cumprir a sua promessa. A mulher de Judá morre. Um dia esse Judá, que está na linhagem de Jesus, resolve dar um passeio. E para se consolar, linhagem de Jesus, para se consolar da sua aflição, ele olha para uma mulher que está lá na esquina, que havia ficado sabendo que Judá iria passar por ali, coloca um véu, e quando Judá vê que aquela mulher que está lá na esquina com um véu, parece uma prostituta, ele faz uma proposta para ela. E a proposta que ele faz para ela é a seguinte: vem se deitar comigo. E ele se deita com aquela suposta prostituta. E ele diz, eu vou te dar um cabrito.
Eu vou te dar um cabrito como pagamento pelos seus serviços. Só que eu não tenho esse cabrito agora. Então eu vou deixar o meu bordão, o meu cajado, vou deixar alguns objetos pessoais com você. Depois eu mando te entregar o cabrito e você me devolve os objetos pessoais. O tempo passa, dia seguinte, ele mantém as relações com aquela mulher, a mulher fica grávida. No dia seguinte ou na semana seguinte ele manda um cabrito, não encontra a mulher, pergunta para as pessoas, olha, mas cadê aquela mulher prostituta? Não, nunca teve uma prostituta ali, Judá. Ele diz, bom, eu fiz a minha parte. Eu queria entregar para ela o pagamento. E essa mulher fica com os objetos pessoais de Judá. Um dia, Judá fica sabendo, olha, a sua nora ficou grávida, hein? E ele fica enraivecido, dizendo, essa mulher é isso que você pensou. E vai até aquela mulher e diz o seguinte, como é que você faz isso? Você é minha nora, é da minha família. E ela pega os objetos pessoais de Judá e diz, olha, o pai dessa criança é dono desses objetos. E a Bíblia diz que ela fica grávida de gêmeos. Pérez e Esrom. Zerá. Pérez e Zerá. Fica grávida de gêmeos. Nunca mais eles vão ter relacionamento. Mas a Bíblia diz que na linhagem de Jesus tem um incesto. Aí você continua lendo, tem outra mulher ali. Não é? Tem também Raabe. Quem que é essa Raabe, hein? Raabe faz um casalzinho com Salmão. Casal bonito também. Só que a dona Raabe teve uma história assim muito difícil na vida dela, até ela encontrar Salmão. Ela era prostituta em Jericó. Quando você lê Josué capítulo 2, você encontra lá a história de Raabe. Os espias de Israel vão até Jericó para espiar a cidade. E quando chegam, são acolhidos por uma prostituta que os protege e os esconde na sua casa. Tem uma outra mulher aí, essa mulher é Ruth. De todas as mulheres aqui, nenhum demérito às mulheres, por favor. Mas de todas as mulheres aqui, Ruth é aquela que tem a moral mais ilibada. Se não fosse o fato de que ela é uma amonita. Ela não é de Israel, ela é uma amonita. E sabe de onde vêm os amonitas? Os amonitas vêm... Eu fico constrangido de dizer que tudo isso está na Bíblia, mas está. Tudo isso que eu estou falando. Da união de um homem chamado Ló com suas filhas. As filhas conceberam do pai e nasceram Amon e Moabe. Ruth é descendência dos amonitas. Eu acho isso fabuloso. A Bíblia nunca esconde nada. E tem razões para a Bíblia não esconder nada. E Jesus é filho de Davi. Vem da descendência de Davi. Que coisa extraordinária. Descendente de Davi. E na linhagem diz que não é de qualquer filho de Davi, não. Ele é descendente de Davi e no tronco, ou no galho, está Salomão. Salomão, que é filho de Davi, com quem? Só que a Bíblia faz questão de dizer, não o nome de Batseba, mas diz que a mãe é aquela que era mulher de Urias. Quem foi Urias? Urias foi o homem que Davi mandou matar para ficar com a esposa dele, chamada Batseba. Aí nós temos outros personagens aí muito interessantes na linhagem de Jesus. Por exemplo, na linhagem de Davi, e como ascendente de Jesus, tem um homem chamado Manassés. Foi um dos reinados mais longos da história de Israel. 55 anos esse homem reina.
filho de um dos reis mais piedosos de Israel, Ezequias. Ezequias é o pai, Manassés é o filho. Você vai entender que peixinho, que filho de peixe, nesse caso peixinho não é. Porque Ezequias era um homem muito piedoso e nasce um filho chamado Manassés. Manassés é um idólatra e um promotor da idolatria. Ele chegou a profanar o templo e edificou um altar dentro do átrio do templo de Israel a diversos deuses. Diversos deuses. Ele criou um panteão de deuses dentro do templo de Israel. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Mais do que isso, ele abusou do mal que fez. Chegou um momento em que Manassés estava tão tomado, possuído, que a Bíblia diz que ele queimou os seus filhos. Ele pegou os seus filhos e deu em sacrifício a um dos deuses chamado Imon, que exigia sacrifício de crianças. E ele pega os seus filhos e entrega como sacrifício a esse Deus. A Bíblia diz que ele olhava para as nuvens, ficava olhando para o céu para adivinhar. Era um agoreiro, um necromante, ele invocava mortos. Era um rei absurdamente perverso, que fazia tudo ao contrário da vontade de Deus. Ouvia o que os feiticeiros tinham a dizer e seguia no prosseguimento desses feiticeiros. Até que um dia, a Bíblia diz que Manassés viveu um momento muito difícil. Uma guerra estourou em Israel e ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas não é do cativeiro ainda. Foi uma guerra ali particular. E quando ele estava lá preso, algemado, cativo, ele fez um clamor a Deus. E ele pediu que Deus tivesse misericórdia dele e o favorecesse. E a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, perdoa Manassés, restaura o reino dele e faz ele voltar a reinar sobre Israel. E esse homem se converte. A história de Manassés é uma das histórias de conversão na Bíblia mais extraordinária que tem. Ele se converte no final da vida. Mas tem na genealogia de Jesus gente boa. Por exemplo, Abraão, que é o pai da fé. Mas mesmo os melhores, eles andaram por trilhas escorregadias e deslizaram nessas trilhas. Por exemplo, Abraão, ele tinha um costume muito estranho, porque ele mentia muito. E a Bíblia diz que essa mentira de Abraão em momentos cruciais da vida, fez com que os seus filhos aprendessem a fina arte da mentira e do engano. Isaac também em momentos cruciais mente. E Jacó se tornou o resumo, a síntese, porque o seu próprio nome já significava usurpador, enganador. E ele mentiu a vida inteira, até ter o seu nome trocado de Jacó para Israel. Tem dois reis na linhagem de Jesus, que são reis que fizeram o que era bom aos olhos de Deus. Que eram pessoas íntegras. O nome deles é Asa e Josafá. Pai e filho. Só que esses dois reis, Asa e Josafá, no final da vida tiveram deslizes também. Os melhores da linhagem de Jesus tiveram deslizes. Asa, por exemplo, no final da vida, depois de ver Deus fazer muitas coisas através dele no seu reinado, ele fica doente dos pés. Eu não sei que tipo de doença era essa, mas a Bíblia diz que ele fica doente e a sua doença é gravíssima. É gravíssima. Mas no final da vida, ele prefere recorrer aos médicos, porque talvez pensasse, eu sou o rei de Israel e eu tenho ao meu dispor todos os recursos. E não confiou no Senhor, diz a Bíblia. E Josafá, um dos reis mais piedosos da história de Israel, no final da vida, ele teve como seu pai um erro pueril, infantil, de adolescente. Ele se uniu aos reis de Israel. Ele era rei em Judá. E ele se uniu a um rei de Israel, a dois reis perversos. Um deles, Acabe. O pior dos reis de Israel, que fez parceria com Jezabel. Idólatra,
E também a mulher mandava nele, era uma bagunça na casa desse Acabe. E ele se uniu. Sabendo de tudo isso, ele se une a Acabe. E a Bíblia diz que Deus levanta profetas para falar com Josafá e diz assim, olha, por que você está seguindo homens perversos e que fazem aquilo que eu não mando, Josafá? Deus corrige Josafá. A ponto que quando Acabe morre, ele não quebra a parceria e se une a Acasias, que é filho de Acabe. E os dois têm um plano gigantesco. Eles querem construir navios para irem buscar ouro de Ofir, o ouro mais precioso da época. E a Bíblia diz que porque Josafá estava unido a esses homens perversos, Deus fez com que os navios nem navegassem, quebrassem no lugar onde eles estavam sendo construídos. E o final da vida de Josafá termina com essa nota melancólica, dizendo assim, porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruiu as suas obras. A pergunta é, o que é que isso tudo tem a ver com a minha família? O que é que a linhagem de Jesus tem a ver com a minha família? A resposta é uma só. A família de Jesus precisava de um Redentor, assim como a minha família precisava e precisa de um Redentor. A linhagem de Jesus está transitada por gente ruim, e mesmo os melhores não foram bons o suficiente. Só que aí o texto termina dizendo que no meio de toda essa confusão histórica da linhagem de Jesus, nasce um homem chamado José. E José se une a uma mulher chamada Maria, e essa Maria está concebendo por uma obra extraordinária do Espírito Santo. E deles nasce Jesus. E o verso 21 do capítulo 1, que nós não lemos, que está aí nas Escrituras, diz que esse Jesus terá esse nome, porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Preste atenção nisso. Jesus entra na história para salvar-nos dos nossos pecados. Para salvar minha família dos pecados dela. Outro dia eu recebi um videozinho. Esse vídeo é de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, chamado Costa Rica. Eu não sei quantos assistiram esse noticiário, mas Costa Rica está sendo notícia nacional. E é notícia nacional porque os professores, por exemplo, de Costa Rica, os professores do município, receberam, acho que até 17º salário. Professor. Não estou falando dos vereadores. Professor. Até o 17º. Aí foram... Alguém assistiu isso aqui? Interessante, né? Aí alguém me mandou o vídeo, eu assisti e falei para a pessoa assim, irmão, o fundador dessa cidade é meu avô. É verdade. Tem um busto do meu avô na praça de Costa Rica. Aí o irmão respondeu, por causa da generosidade, da bondade do coração dele, dizendo assim, parabéns pela boa cepa, linhagem. Aí eu dei risada sozinho, diz assim, irmão, você não conhece de onde eu venho. E nem sou eu que vou contar. A nossa linhagem tem tantos desvios, você sabe disso. A minha bisavó cuidou de terreiro de macumba. A avó do meu pai. Aí quando eu me vejo hoje aqui pregando, eu sei absolutamente que isso é obra da graça de Jesus. Porque eu não tenho uma boa linhagem. A minha linhagem precisou de um Redentor. E veio Jesus, que salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus entrou na história da minha casa. Só isso, meu irmão. Jesus entrou na história da minha casa. Isso foi suficiente. E eu queria dizer 3 coisas para você nesta manhã. A primeira delas,
A linhagem de Jesus e a genealogia de Cristo nos ensina sobre a maravilhosa graça de Deus para todas as famílias da terra. Há na linhagem de Jesus gentios. Há na linhagem de Jesus gente com moral questionável. Há na linhagem de Jesus gente com a índole questionável. Há na linhagem de Jesus pessoas que a gente diria não devia estar aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção, por favor. Não há famílias boas e puras o suficiente. Como não há famílias desajustadas irremediavelmente. Todos nós precisamos de um Redentor na nossa história. E esse Redentor é Jesus, porque Ele nos salva dos nossos pecados. Você pode dizer, mas a minha família parece boa, eu venho de uma linhagem boa. Não é o suficiente, precisa de um Redentor. Mas pastor, a minha família é toda desajustada, desestruturada, nem sei como eu cheguei aqui nessa manhã, nessa igreja. A sua família precisa de um Redentor. E não existe família boa o suficiente que possa negá-lo. E não existe família ruim que não possa ser restaurada pela graça do Evangelho e pela presença de Jesus, o Redentor. Irmãos, assim como eu, a sua família precisa também de um Redentor. Jesus precisa entrar na tua linhagem. Porque a Bíblia nos ensina claramente que nós, diz isso o apóstolo Paulo em Gálatas, que nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Espera aí, presta atenção. Gálatas capítulo 3, Paulo explica que pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão. Espera. Se quando eu creio, eu me torno filho de Abraão, Jesus é filho de quem? Segundo Mateus capítulo 1, verso 1, Jesus é filho de quem? De Abraão. Se quando eu creio, eu me torno também filho de Abraão, quem entra na minha linhagem? E quando Jesus entra na minha linhagem, Ele salva dos pecados dessa família. É isso. Isso aconteceu na Bíblia várias vezes. Mas vamos prosseguir. Segundo, a genealogia de Jesus nos fala sobre o profundo amor de Deus pelas famílias mais miseráveis e estranhas. A genealogia de Jesus nos fala do profundo amor de Deus pelas famílias mais miseráveis e estranhas. Quando nós lemos essa genealogia, nós vamos percebendo quão longe a degradação humana e familiar pode chegar, não é verdade? Tem na linhagem de Cristo um rei, que em vez de ensinar os seus filhos a temerem o Deus de Israel, ao invés desse homem ensinar os seus filhos andando pelo caminho e dizendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua energia, com tudo que você tem, com tudo que você é. Ele pega esses mesmos filhos e sacrifica a um Deus pagão. Aonde pode chegar a degradação humana? Eu não sei responder quais são os nossos limites, não sei. Se alguém me perguntar até onde a gente pode chegar, não sei. Eu sei que a gente pode descer um pouco mais. E quando a gente está no fundo do poço, o diabo vem e entrega uma pá na sua mão, dizendo, pode cavar um pouco mais. Tem mais profundezas nessa família aí. Tem mais coisa enterrada. Pode cavar um pouco mais. Não chegou no fundo ainda. Mas eu sei também que a gente nunca pode ir longe demais, a ponto de nos distanciarmos do alcance das mãos amorosas de Deus. Nunca, 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 nunca a sua família foi longe demais a ponto de distanciar-se do poder e do alcance das mãos divinas que vão e nos puxam do lugar mais profundo e nos colocam nos lugares altos. Existem várias teorias para explicar por que nós somos quem somos. Vão dizer que isso é resultado de condicionamentos biológicos, né? Você é quem é porque você herdou dos seus pais uma série de genes, uma série de informações celulares que vieram formar você, e é claro que isso tem respaldo e é verdade.
Vão dizer que nós somos fruto de condicionamentos psicológicos. Você é quem você é porque você nasceu nessa família e o seu pai era assim, a sua mãe era assim, a confluência dessas duas existências fizeram você. Vão dizer que nós somos fruto de condicionamentos culturais, sociais. Nós existimos porque a cultura que nós carregamos dos nossos pais, como Abraão ensinou ao seu filho Isaac, que ensinou ao seu filho Jacó, e isso foi eclodir lá em Jacó como uma miséria de mentira terrível. Vão dizer que nós somos frutos até de condicionamentos espirituais. Isso que você está vivendo é maldição hereditária. Isso que você está vivendo é porque não quebraram as maldições lá de trás. Vamos fazer uma oração forte aqui, desfazer tudo isso. Meus irmãos, nenhum desses condicionamentos, dessas misérias, estranhezas familiares, podem resistir ao poder da cruz. Nenhum. Nada pode resistir ao poder da cruz. Sabe por quê? Não foi mediante esforço humano que você foi resgatado. A Bíblia deixa clara que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meu irmão, quando no meio da sua casa se instaura a cruz de Cristo, e essa cruz é erguida no meio da sua casa, não existe condicionamentos psicológicos, biológicos, sociais, culturais, espirituais que prevaleçam, porque a cruz de Cristo é capaz de quebrar tudo e fazer nova aquela criatura que é velha, que está cheia de misérias, e fazer com que essa criatura viva para a graça e glória de Deus. Ele fez isso com Manassés, o pior. Pode fazer comigo, pode fazer com você. Claro que pode. Porque a genealogia de Jesus nos fala desse profundo amor de Deus, de resgatar e incluir quem não merecia. A gente vai dizer, mas como que esse Manassés está na linhagem de Jesus? Como que uma prostituta está na linhagem de Jesus? Como que incestuosos estão na linhagem de Jesus? Porque essa gente toda complicada está na linhagem de Jesus. Todos estão na linhagem de Jesus, porque todos eles, como eu e você, somos pecadores. Mas quando Jesus entra na nossa história, Ele nos resgata do fútil procedimento que nossos pais nos legaram e constrói uma nova história. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Jesus precisa ser estabelecido como o centro da sua casa. A cruz precisa ser erguida. E por fim, a genealogia de Jesus nos fala sobre a surpreendente esperança que surge em Cristo, quando a ruína se estabelece na família. A genealogia de Jesus me ensina que quando a ruína se instala, uma nova história pode recomeçar. Me ensina que tudo que foi perdido pode ser em Cristo recuperado. A matéria-prima que Deus usa para restaurar a minha e a sua família, sabe o que é? O nada. Pastor, eu não tenho nada para dar. Que bom, Jesus não precisa de nada para restaurar a sua família. Há uma doutrina cristã muito antiga chamada ex nihilo. Essa doutrina fala que Deus criou todas as coisas a partir do nada. A terra era sem forma e vazia. O que é isso senão um vazio? Vazio. Nada. Pastor, tudo que tem é nada, porque tudo foi destruído. Quando nós cremos em Jesus, Ele é capaz de construir a nossa história a partir do nada. Aliás, quando nós nos tornamos nada, é a melhor matéria-prima para Deus. Martim Lutero disse que Deus cria tudo a partir do nada. E enquanto eu não me tornar nada, Ele não pode fazer nada comigo. A genealogia de Jesus me ensina que há esperança para os piores. Portanto, a gente não deve desistir da nossa família jamais. Me ensina que em Cristo há esperança, e aonde a morte chega, a ressurreição pode se manifestar. Queria pedir a você que ficasse de pé, por favor.
Meu irmão, eu estava pensando nisso aqui, meditando sobre essas verdades e aplicando tudo isso à minha casa, à minha família. E tem uma frase que eu tenho absoluta certeza que só está aqui, nessa mensagem que eu preparei, porque Jesus quer que você ouça isso. E eu coloquei isso aqui na conclusão como em letras maiúsculas e centralizado. E eu quero encerrar a mensagem da palavra de Deus nessa manhã com essa frase. A sua família está incluída nos planos de Deus. Há um redentor para ela. Porque talvez você pense que a sua família foi desprezada. Talvez você pense que Jesus precisa de alguém melhor. Está enganado. Jesus resolveu escolher exatamente aqueles que só podem ser restaurados, e uma pessoa olhar e dizer, só pode ter sido restaurado por obra de Deus. Então a sua família não foi desprezada, a sua família está incluída nos planos de Deus, e há um redentor para ela, viu? Tem esperança, pastor, tem esperança. Tem algum jeito ainda? Tem jeito. Mas precisa de um redentor. Precisa de alguém que entre nessa linhagem. Precisa de alguém que entra nessa história confusa, que é a história da sua família, que é a sua história pessoal. E esse alguém é Jesus, porque Ele vai salvar o seu povo dos pecados. Se você quer que Jesus entre na sua linhagem, você tem que se tornar filho de Abraão pela fé. Então eu quero orar por você que quer que a sua família seja incluída nos planos de Deus, e que um redentor entre na sua linhagem. E você diga assim, eu sou filho de fulano, que é filho de ciclano. Mas no começo de tudo está Abraão, que é o pai da fé. E eu criei em Jesus, e Jesus entrou na minha linhagem e redimiu a minha casa para sempre. Não tem pecado que prevaleça quando Jesus entra na nossa casa, meu irmão. E quando Jesus entra, Ele declara, hoje houve salvação nesta casa. Se você quer entregar a sua família e quer se entregar a Jesus nesta manhã, você vai fazer isso se ajoelhando aqui diante do Senhor. Pode sair do seu lugar. Se você quer um redentor para a sua casa, para a sua história, para a sua família, saia do lugar onde você está e venha aqui dizer, Senhor, eu preciso de redenção para a minha história. Disseram que eu sou quem eu sou por causa dos meus pais. Disseram que eu sou quem eu sou por causa de todos os condicionamentos. Mas eu creio que pelo sangue de Jesus, a minha história e a história da minha família é restaurada.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A esperança, meu irmão, a esperança. Entregue a sua família nas mãos de Jesus. A tua família está incluída nos planos de Deus. Há um Redentor para ela. Há um Redentor para ela. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor entrou na minha história e me fez filho de Abraão. E na minha ascendência eu tenho o Redentor, Jesus, que redimiu a minha história, que redimiu a minha família, que redimiu a minha casa dos seus pecados. Eu te louvo, Senhor, porque a minha linhagem está pelo Senhor curada. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor pode redimir qualquer família, qualquer família, qualquer família, qualquer família, qualquer família. O Senhor pode redimir qualquer casa, as mais confusas, as mais cheias, ó Deus, de desvios, as mais estranhas, as mais miseráveis. O Senhor pode resgatar. A tua cruz pode ser estabelecida nessa casa, nessa manhã. E uma vez erguida, o Senhor pode salvar essa família dos seus pecados. Por isso, meu Senhor, abençoa essa vida que está hoje clamando: restaura a minha história e restaura a minha família. Senhor, entra nessa casa e restaura para louvor da tua glória e para que o teu nome seja honrado e glorificado. Que seja assim, que seja assim, que seja assim. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito permaneça sobre você hoje e para sempre. Amém e amém. 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 Jesus, eis aqui. Jesus, Jesus, eis aqui. Jesus, 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 Jesus.
que